apresentado a ele por uma pessoa que era vice-presidente do Banco Safra, que foi ser presidente do Banco Sofisa, então uma pessoa bastante respeitada. E essa pessoa foi preparada e começou a interagir tudo e entrou na empresa efetivamente final de novembro, início de dezembro, dentro da Marsans, e aí foi seguir então na posição de diretor executivo. Dessa aquisição da Marsans, o senhor participou vamos dizer, da construção, da forma como isso foi feito, da constituição da empresa? Não, senhor. A Marsans apareceu para mim em final de 2009, início de 2010, através de um relatório de uma auditoria internacional, que eu acho que tinha sido contratada pelos espanhóis, e me mostraram esse relatório. Quem me mostrou foi o senhor Alberto. Quem deu esse relatório para ele foi o pessoal da Focus Investimentos, e pediram a minha opinião. Eu sei fazer análise de balanço, tudo, e com o meu conhecimento de negócio de turismo, se era um negócio viável ou não. Aí eu emiti um parecer em cima disso, e depois eles que estruturaram esta negociação com os espanhóis. E nesse período que o senhor trabalhou com ele, com o senhor Alberto Youssef, não lhe incomodava o fato dele não figurar como sócio formal da GFD? Não assinar os documentos, não aparecer nunca? Na verdade, antes até um pouquinho da GFD, né, uma coisa que me chamou a atenção quando foi se constituir a parceria para a montagem da Spotlight, inicialmente eu achei que ele fosse entrar no contrato social, mas ele apresentou uma senhora, que ele disse que era cunhada dele, eu não me recordo o nome dela agora, e logo em seguida ele falou assim, não vai ser mais minha cunhada, vai ser a GFD Investimentos. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas vem cá, quem é a GFD Investimentos? Eu não conheço ninguém, tal. Ele disse, não, a GFD Investimentos é uma empresa minha, eu tenho um procurador, mas eu não figuro porque eu tenho um problema com a Receita Federal, que eu estou quitando, e assim que eu puder quitar, eu vou poder usar então e aparecer e figurar como sócio das empresas. Essa foi a explicação. E o senhor não tinha conhecimento de que ele tinha sido no passado, processado criminalmente? Para lhe ser sincero, através de mídia e tudo, não. Mas quando eu perguntei, na posição que eu estava na Blue Tree, normalmente quando vem um investidor, eu pergunto quem é, qual é a origem, o que é, o que não é. E me falaram que ele tinha sido doleiro, tinha sido condenado, tinha pago a pena dele, tinha sido colocado em liberdade, e a única pendência que ele tinha ficado é com o negócio da Receita Federal, que aí eu não entrei em detalhe. Paulo Roberto Costa, o senhor conheceu? Não, senhor. Esse envolvimento dele com empreiteiras, suposto aí, segundo o Ministério Público, pagamento de propinas, o senhor tinha algum conhecimento a esse respeito? Nenhum. Eu não fazia a mínima ideia disso tudo que veio para a mídia depois da operação lançada. Bom, eram essas questões do juízo. Eu passo a palavra ao Ministério. Não há perguntas complementares, a gente pode mencionar. Do assento de acusação, tem perguntas? Das defesas dos demais acusados. Poucas perguntas, excelência. Senhor Mário, eu não sei se você se recorda do senhor Enivaldo Quadrado no escritório da empresa GFD. Sim. O senhor lembra, em 2011, que atividades que ele exercia nesse escritório? 2011. Então, o Enivaldo, ele trabalhava trabalhava com negócio de bolsa, aplicação em bolsa de valores. Então,
a gente tinha reuniões, eu tinha que prestar conta o que acontecia em Maçãs. Eu lembro que ele prestava conta o que ele fazia em relação à bolsa. Entendi. O senhor sabe como é que era a mesa dele? Se tinha tela de acompanhamento de mercado de valores? Como é que era? Quando eu ia na GFD fazer as reuniões, eu usava uma sala de reunião que ficava próxima à sala dos diretores. A sala do Enivaldo era uma sala que ficava no fundo do escritório. Inclusive, as reuniões, às vezes, de prestação de conta acontecia segunda-feira bem cedinho. Ele, às vezes, nem chegava lá, nem nada, porque acho que ele vinha do interior, vinha de Assis. Entendi. O senhor se recorda da senhora Natália Patrinicola? Sim. Sabe a quem que ela auxiliava, com quem ela trabalhava? Eu acho que ela trabalhava com o João Procópio. Tá certo. Posteriormente, em meados de 2013, o senhor se recorda de algum problema enfrentado pelo Enivaldo que o tenha impossibilitado de exercer suas funções adequadamente? 2013 foi um ano ali dentro da GFD bastante tumultuado na relação entre pessoas, né? E o Enivaldo, o pessoal fazia às vezes brincadeira em relação a ele, né? Como o peso morto, coisas desse tipo, mas eu não sei a causa disso tudo. O senhor sabe se ele faltava com frequência? Eu acho que ele viajava, né? Ele morava no interior, então eu não sei se ele vinha às terças-feiras. Inclusive o pessoal reclamava bastante dele nesse sentido lá, que ele não chegava no dia correto, ia embora mais cedo, tinha algumas coisas assim. O senhor se recorda mais ou menos quando que a senhora Natália saiu do escritório? Não lembro. Foi... Depois da Natália entrou uma secretária lá chamada Damares. Essa senhora Damares fez um depoimento, eu não lembro agora, né? Mas no depoimento dela, ela disse quando ela entrou lá na GFD, que foi logo depois da saída da Natália. Tá certo. O senhor sabe se nesse período inicial o senhor Enivaldo cuidava do financeiro da empresa, meados de 2011, 2012? Então, eu não sei. Quando eu fui montar o web, no início quem cuidava dessa parte financeira, né, e era parte o Carlos e parte o João Procópio. Depois, com a chegada do Enivaldo, eu não sei se mudou alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Sem mais perguntas, silêncio. Outros defensores, os outros acusados, têm perguntas? Dos próprios defensores do acusado? Boa tarde. Senhor Mário, havia motivos para desconfiar a origem espúria dos recursos da GFD? Não, nenhum motivo. Alguma vez você desconfiou? Não. Como que o senhor Alberto Seff se apresentava para as pessoas, para o mercado? O Alberto se apresentava como um investidor, uma pessoa bem relacionada, muitos contatos, inteligente. Ele falava que ele não tinha tido oportunidade na vida de estudar muito, mas ele tinha uma cabeça, um raciocínio lógico com números muito bom. Falava que o interesse dele era, ele tinha dinheiro fora, era poder trazer esse dinheiro e aplicar em empresas, que ele gostaria de ser um investidor cada vez mais voltado a comprar empresas, fazer o turnaround dessas empresas e aí vender o capital. Negócios lícitos. Negócio lícito. Ele era ligado à Petrobras, políticos? Nunca ouvi falar
nunca deixou transparecer isso, até porque lá na GFD ele praticamente não ia, ele tinha um outro escritório, ficava na rua São Gabriel, então o que acontecia nesse escritório tal não era misturado com o que acontecia dentro do espaço da GFD. O senhor está sendo acusado de lavagem de dinheiro, 19 imóveis. O senhor participou de alguma forma da aquisição, da operação desses imóveis? Não. Tem imóveis na denúncia que o senhor conhece e tem os que você não conhece, é isso? Correto? Exatamente. Tem imóveis que o senhor nunca ouviu falar? Exatamente. Para esclarecer, qual é o objeto da web administradora? Tinha ativos? Era constituído para administrar só imóveis da GFD? Não. Não tinha ativos. O senhor pode explicar isso melhor, por favor? Não tinha ativos. Ela foi constituída, não era só para administrar os imóveis da GFD ou qualquer outro imóvel apenas pertencente ao Beto Youssef. A Web Hotéis não chegou a administrar nenhuma vez o Blue Tree de Londrina, não chegou a administrar um outro investimento que a GFD fez na cidade de Jaú. O hotel de Salvador, a Web Hotéis, só foi administrar a partir de 2013. Até 2013, esse hotel foi administrado pela Blue Tree. Administrou sim o hotel de Aparecida, administrou sim o hotel de Porto Seguro, e quando não tinha mais condição de administrar, foi fechado, porque não tinha a competência e respaldo necessário para manter essa operação aberta. A Web fez outros contratos, entrou em licitações de outros hotéis, administrou um hotel resort que não tem nada a ver com a GFD. Foi uma empresa constituída para concorrer de forma igualitária no mercado de administração de hotéis. É correto afirmar que a Web é uma administradora de imóveis, assim como uma corretora, como uma administradora de imóveis de condomínio? É correto. Participava de aquisição, de Não. operação? Como que ficava sabendo de uma operação, de uma compra de uma unidade? A gente recebia, vinha lá a pessoa falar, eu sou dono disso, tal, tenho o poder sobre isso. Ah, tá bom. A gente mandava um contrato, mandava uma proposta, se era um pool, como foi no caso de Aparecida, essa proposta foi levada para o conselho, para avaliação e aprovação. Se eles achavam que as taxas eram adequadas, eles aprovavam. Se eles não achavam, eles negociavam, voltavam. Era assim que era feito. Sr. Mário, o Hotel Blue Tree de Londrina, ele continua sendo administrado pela Blue Tree até hoje? Continua. Nessa web administradora, quem era o administrador? O gestor formal era o Carlos Alberto Pereira da Costa. E o senhor chegou a ajuizar uma ação de dissolução de sociedade em nome da Events? Sim. E o senhor chegou a prestar depoimento na sede da Polícia Federal aqui de Curitiba? Sim. E como que se deu essa intimação? No meio do mês de agosto de 2014, eu recebi um telefonema de uma escrivã, eu não me recordo o nome agora, dizendo que um delegado gostaria, se possível, que eu viesse a Curitiba para prestar alguns esclarecimentos. Eu disse que não haveria problema nenhum, perguntei quando ele gostaria, ela me transferiu a ligação para esse delegado. Ele falou, Mário, vem aqui e tal. Perguntei para ele, dá para ser por São Paulo, por videoconferência? Ele falou, não, eu gostaria que você viesse aqui, prestar os depoimentos, o depoimento, os esclarecimentos necessários. Aí ele sugeriu a data, eu perguntei para ele quanto tempo iria durar. Ele falou, venha preparado para falar umas 4 horas. Eu falei, tá bom. Eu vim aqui e conversei com ele, acho que por volta de umas 3h30, 4 horas. Prestei todos os esclarecimentos que ele pediu. Aí ele me pediu para apresentar alguns documentos.
me deu prazo de 10 dias, eu mandei os documentos que ele me pediu e me coloquei à disposição dele. O senhor chegou a ser formalmente indiciado? Não. Não tenho mais perguntas. Os esclarecimentos muito rapidamente aqui pelo juízo. Essa web administradora de imóveis, o senhor também entrou com uma cota? Ou essa sua empresa aí? A web administradora? Isso. Sim, senhor. 50%. Event, né? Sim, senhor. 50%? Também não integralizou o capital? Não, senhor. Tem uma referência às algumas outras empresas aqui na denúncia: Expandir Franquias, Expandir Participações, Graça Aranha. Essas empresas o senhor conhece? Conheço, sim, senhor. Graça Aranha é uma holding que foi constituída para que todas as empresas do grupo Marsans fossem plugadas, né, vinculadas nela, como a Expandir, como a Expandir Franquias, que cada uma dessas empresas tinha uma natureza distinta de operação. A Graça Aranha era da Marsans? A Graça Aranha é uma holding que foi constituída exatamente. A Marsans? Exatamente. E a Expandir? Marsans era apenas a marca, é o nome fantasia. Tá. O CNPJ era Expandir. Expandir. Sim, senhor. Então tá. E o senhor também teve cotas nessas empresas? Não, senhor. Só nessa web? Só na web administradora. Diversas vezes eu falei web hotéis, o senhor falou web administradora. Tem uma diferença? Bastante grande. O senhor pode me esclarecer? Inclusive a denúncia, que eu li com bastante atenção, também faz essa confusão, né? A web administradora é apenas uma empresa que foi criada para administrar uma operação de um hotel, que pode ter um dono só, este ativo imobiliário, ou pode pertencer a vários donos. É como se fosse um condomínio pulverizado de investidores. Então a web administradora nunca teve participação, não comprou nenhum ativo e não participou do imóvel em si. Então, quando se diz web Aparecida, faz-se referência ao hotel de Aparecida, que é um ativo. Mas quem administrava a web Aparecida, que é um ativo, era a web administradora, que não era dona do ativo, mas sim a gestora da operação daquele hotel. Uhum. Mas se utilizava essa denominação web Aparecida, por quê? Havia alguma empresa? Tinha que se criar uma filial. Normalmente, criar uma filial. O segmento de hotelaria, quando você tem uma administradora, então você, no caso de um empreendimento como o de Aparecida, você tem que administrar o pool e o condomínio. Então, aí você tem que criar uma filial, né, que vai girar ali o dia a dia, o caixa daquele empreendimento. Certo. As reservas, o contas a pagar, o contas a receber, tal, mas ela não é uma empresa investidora. Mas o empreendimento acaba ficando com o nome de web. Então, se faz uma confusão entre o ativo que tem aquele logotipo lá e, de fato, a empresa que administra. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda, senhor Mário? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Dizer assim, quando saiu a denúncia, né? Então eu achei que, como foi para a mídia, então é uma denúncia que acabou me julgando, né? E quando esse juízo acatou a denúncia, eu fui julgado, né? E condenado. Então eu não tive a oportunidade de me defender, de esclarecer nada. Todos os bancos que eu tinha conta cancelaram a minha conta, cancelaram a conta dos meus filhos. Meus amigos se afastaram. Eu quase quebrei, né? Sem ter tido a oportunidade de me defender. Mas estou tendo aqui agora, né? Já superei bastante isso.
E quero começar minha vida de novo e estou disposto. Sou engenheiro de formação, tenho pós-graduação, lutei bastante para chegar onde eu cheguei. Ganhei uma bolsa de estudo, fui estudar fora. Tudo que eu conquistei foi com muito trabalho, com muita inteligência, eu acho que igual a todo mundo aqui. Então, não tenho nada a ver com isso, não entrei na relação. Se eu soubesse que tinha tudo isso, tinha dado outro caminho para minha vida. Minha trajetória de vida nunca foi vinculado a nada de Petrobras, a nada de dinheiro ilícito, nem nada. Então, tá bom, senhor Mário. Senhor Mário, só recebendo a denúncia não é um julgamento. Não, desculpa, juiz, é um julgamento da sociedade, né? Não necessariamente, né, senhor Mário Lúcio? Mas, enfim, o senhor vai ser julgado, então, nesse processo. E o senhor está tendo a oportunidade de se defender, certo? Muito obrigado. Então, eu peço que o senhor assine aqui nas 2 folhas.